Oi pessoal, beleza? Bom, isso aqui é uma aulinha bem simples e bem rápida de revisão sobre conceitos básicos de geopolítica e o sistema internacional, beleza? Vamos lá então. Bem, quando a gente fala de geopolítica, a gente está tratando da relação entre o poder e o espaço, basicamente. E a principal forma como se dá a relação entre o poder e o espaço hoje no mundo é o sistema internacional ou sistema internacional moderno, né? Esse sistema internacional, ele tem esse nome exatamente porque ele é baseado em estados-nação ou estados nacionais, ou mais popularmente, como a gente chama de países, né? O que são os países ou os estados-nação? Eles são a forma político-territorial de organização da sociedade mais comum no mundo de hoje. Quer dizer, é a forma mais comum como os seres humanos se organizam politicamente e em relação ao seu território, tá? Então é uma organização política e também territorial no sentido de que ela está localizada em um determinado lugar, em uma determinada porção do espaço. Os estados nacionais ou os estados-nação, eles são compostos por 3 elementos: o estado moderno, ou simplesmente estado, né? A nação e o território. O Estado, ou o Estado moderno, primeiramente não deve ser confundido com o governo, porque o governo seria o grupo de pessoas que administra o Estado durante um determinado período. O Estado é uma estrutura muito mais ampla e muito mais permanente do que o governo, né? Por exemplo, as escolas públicas, o sistema de saúde público, o sistema de justiça, os presídios, as universidades públicas, enfim, tudo aquilo que é público está dentro do corpo do Estado, né? E isso continua de um governo para o outro. Então o Estado é uma estrutura muito maior do que o governo. O governo, ele tem um limite temporal muito claro, né? Então, por exemplo, no Brasil, o governo federal ele é renovado a cada 4 anos ou no máximo a cada 8 anos, né? Tanto no caso do executivo como no caso do legislativo, certo? Portanto, o governo é temporalmente muito mais restrito que o Estado. Bem, o Estado moderno tem algumas características interessantes da gente destacar. E essas características, elas se originaram do pensamento de alguns autores importantes, de alguns pensadores importantes aí ao longo da história do Estado moderno. Então eu vou falar um pouquinho dessas características e vou apenas anotar aqui o nome dos autores, dos pensadores aos quais essas características se relacionam, tá? Então, primeiramente, o Estado moderno, ele herdou principalmente do Maquiavel a ideia de razão de Estado, ou seja, a possibilidade de que o Estado pode agir em nome da sua autopreservação. Ele não precisa agir pensando ou justificando sua ação em termos morais, por exemplo, pela religião ou por qualquer outros valores morais, né? Ele não precisa justificar a sua ação, por exemplo, pela vontade divina, como acontecia antes do Estado moderno, como acontecia, por exemplo, no período medieval. Ele pode simplesmente justificar suas ações por meio da ideia de que são ações que tendem ou são ações que visam preservar o próprio Estado, né? Isso significa que parte das ações podem aparecer como claramente prejudiciais a uma parte das pessoas, né? Mas a justificativa sempre será: essas ações são necessárias para preservar a ordem e para preservar a segurança,
Tá? Nesse momento que a gente está em meio à crise do coronavírus, por exemplo, a gente pode pensar em ações que o Estado pode tomar para restringir a circulação das pessoas, né? Mesmo pessoas que não estão infectadas, mesmo pessoas que não serão infectadas, podem ter sua liberdade de circulação restrita em nome da segurança geral da população e da ordem geral desse Estado, tá? Então, isso é a ideia de razão de Estado que veio do Maquiavel. Uma segunda ideia importante, que veio do Hobbes principalmente, tá? É claro que eu estou falando aqui principalmente, gente, porque esses são os autores que acabam mais simbolizando essas ideias, né? Mas essas ideias elas foram trabalhadas por muitos autores ao longo da história. Mas enfim, do Hobbes veio a ideia de monopólio do uso legítimo da força, ou seja, só o Estado pode usar a força de maneira legítima, né? Ou seja, protegido pela lei, né? Por exemplo, os policiais ou outras forças de segurança do Estado podem agir com violência sobre pessoas, não é? Em nome da segurança da maioria, né? Ou seja, de acordo com a lei, né? O policial pode até matar uma pessoa, contanto que ele esteja fazendo isso dentro da lei, certo? Então, quer dizer, ele pode assassinar alguém sem que isso seja um crime, porque ele está agindo em nome do Estado, ele está agindo em nome da lei. Então, isso é o que a gente chama de monopólio do uso legítimo da força. Uma terceira ideia muito importante é a que vem do Locke, que vai ser o pai aí, considerado o pai do liberalismo político. O Locke vai dizer, tudo bem, o Estado usar a razão do Estado e o Estado ter o uso legítimo da força, tudo bem, ok, muito importante. Porém, o Estado sempre deve servir à proteção dos direitos e das liberdades individuais. Então isso aqui é muito importante porque a partir do Locke, né, vai começar a se questionar a ideia de que o Estado pode agir em nome dos interesses do soberano, em nome dos interesses da elite simplesmente. Vai passar a se cobrar que o Estado haja em nome da população, né? E nesse momento, agir em nome da população, ou de acordo com o pensamento liberal, agir em nome da população significa agir para garantir as liberdades e os direitos individuais. Esse pensamento é importante, aliás, é muito importante para a gente até os dias de hoje, tá? Eu vou até colocar aqui um rompimento aqui, uma transição, né? Que seria a da inauguração do liberalismo, que é algo que marca a nossa sociedade até os dias atuais. Beleza? Bom, um quarto pensador importante, né, e que vai ser também uma quarta ideia importante, né, é o Montesquieu, que vai trazer a ideia de tripartição dos poderes, que é uma forma de garantir que o Estado não se torne uma força tirânica, que o Estado não se torne autoritário, ou seja, que ele preserve essa ideia de garantir os direitos e liberdades individuais. E finalmente, o Rousseau, que vai trazer a ideia de que o Estado deve garantir o bem comum e que, portanto, a soberania, que é uma coisa que a gente vai ver já já ali no outro ponto aqui da aula, né, a soberania não deve ser vista como uma propriedade do soberano, do rei, do imperador, do governo, mas sim como uma propriedade e um direito do povo. O povo deve ser soberano e o Estado deve garantir essa liberdade das pessoas, tá legal? Deve garantir o bem comum. Bom, então é isso. Agora, em relação à nação. A nação é a população que compõe um Estado, mas não é qualquer população. É uma população que tem a chamada identidade nacional. Essa identidade nacional,
ela pode ser baseada em diversas características. Ela é uma identidade coletiva, né? Ela pode ser baseada, por exemplo, na língua, ela pode ser baseada na etnia, que é a herança cultural de um povo, ela pode ser baseada na religião, muitas vezes, mas em todos esses casos ela sempre será baseada na história, porque qualquer que seja o parâmetro, qualquer que seja o elemento principal, sempre ele vai ser histórico, né? Então é a língua que historicamente formou-se e deu identidade para aquele povo, é a etnia que é uma herança cultural, é a religião que historicamente foi adotada por aquele povo. Então sempre é uma história contada sobre a origem e a identidade daquele povo. Nesse momento é interessante lembrar, né, do Yuval Harari, que a gente trabalhou em sala de aula e que vem com a ideia de que as narrativas são fundamentais para entender a cooperação entre as pessoas, né? Como é que milhões de pessoas agem de forma cooperativa, como é que milhões de pessoas que não se conhecem conseguem agir em conjunto, né? Para fazer um país, para fazer funcionar uma economia, né? Para fazer uma cultura continuar existindo. Como que elas conseguem agir em cooperação se elas não se conhecem? Exatamente porque elas acreditam e acreditam e continuam reproduzindo as mesmas histórias comuns. Por exemplo, a história de um povo, como a gente está colocando aqui nesse caso. Tá legal? Bem, e aí o território, né? O território que é o espaço onde esse estado se localiza, e é importante lembrar em relação ao território que a gente sempre vai ter entre dois territórios uma fronteira, né? Mas que quando os países querem que essa fronteira seja intransponível ou o mais intransponível possível, porque intransponível realmente ela nunca vai ser, né? Eles procuram estabelecer nessa fronteira um limite muito claro. Tá legal? Bom, então isso tudo era sobre o Estado-nação. Agora, e a ideia de sistema internacional? Por que esses Estados-nação eles existem dentro de um sistema? Bom, esse sistema é o que a gente chama de sistema westfaliano, porque ele teve origem na Paz de Westfália a partir de 1648. Nesse momento da Paz de Westfália, duas características muito importantes do sistema internacional começaram a ser desenvolvidas. Primeiro, a questão da soberania, da qual acabamos de falar. A soberania é o direito que um Estado tem de se autogovernar, é o direito que ele tem de governar a si próprio sem ter que se submeter a uma autoridade superior. No caso, quer dizer, na época da Paz de Westfália, essa autoridade superior era, por exemplo, a Igreja Católica Romana, né? Que procurava até então estabelecer uma autoridade sobre os governos da Europa, se fossem eles maiores, como o da Espanha, fossem eles de pequenos principados, como acontecia ali na Europa Central, né? Então a ideia de que os governos não precisam se submeter, ou os estados não precisam se submeter a uma autoridade superior, foi exatamente foi muito importante para a formação do sistema internacional, e é a ideia de soberania. Tá legal? Bem, outra característica importante do sistema westfaliano é a ideia de equilíbrio de poder. O equilíbrio de poder é a situação na qual a gente tem vários países, tá, sendo eles mais poderosos ou menos poderosos, que disputam poder, mas respeitam um certo limite e assim não entram numa guerra direta uns com os outros. Então é uma situação na qual existe disputa, porém
essa disputa não leva a uma guerra generalizada. Se levar a uma guerra generalizada, aí o equilíbrio de poder é rompido e a gente tem um momento de desordem internacional, né? O equilíbrio de poder, ele é também um período de ordem mundial, principalmente quando esse equilíbrio de poder se dá entre grandes potências mundiais. Então, quando a gente tem um equilíbrio de poder, a gente tem também uma ordem mundial. Porém, quando esse equilíbrio se rompe, acaba essa ordem mundial e quando se estabelece um novo equilíbrio de poder, uma nova ordem mundial é estabelecida também. Bem, mas dentro do equilíbrio de poder continuam existindo disputas, como a gente acabou de falar. Não é um momento em que as potências não disputam mais poder, elas continuam disputando poder, né? Só que essas disputas, elas acontecem dentro de certos limites para que não haja uma guerra generalizada. E quais são as formas de disputa que podem acontecer? São duas formas de disputa. Uma delas é o que a gente chama de coerção ou hard power, que seria o uso da força, seja essa força militar, econômica, financeira, tecnológica. Então, o uso de alguma fonte de força para pressionar outros estados, outros países a se submeterem ao poder de uma grande potência mundial. E a outra forma de disputa é o que a gente chama de consenso ou soft power, que são formas de convencer outros países que se aliar a uma potência é também do interesse deles, né? E que, portanto, é também uma vantagem. Ou seja, você não precisa usar a coerção, não precisa usar a força para garantir essa aliança. Você vai usar simplesmente o convencimento, ou vai gerar um consenso entre os países para que eles se aliem às potências de maneira a garantir a influência dessas potências. E para isso, uma coisa fundamental é exatamente a diplomacia, né? A diplomacia é o caminho pelo qual, é o principal caminho pelo qual as grandes potências procuram garantir a sua influência sobre outros países através do soft power, né? E a diplomacia acabou levando à formação das organizações internacionais, que também surgiram na tentativa, né, de lidar com momentos de desequilíbrio de poder, momentos em que a ordem mundial havia sido rompida, né? Então, o principal momento, né, o primeiro mais importante momento, digamos assim, foi a Primeira Guerra Mundial, quando a ordem mundial que existia antes dela foi rompida, o equilíbrio de poder foi rompido e se criou um clima, se criou um ambiente político favorável à formação de organizações internacionais. E a primeira dessas organizações, a primeira tentativa de criar uma importante organização internacional foi a Liga das Nações, que foi criada no final da Primeira Guerra Mundial, né? A ideia da Liga das Nações já era ser uma organização internacional que pudesse mediar os conflitos entre as nações e, dessa maneira, evitar uma nova guerra mundial, evitar um novo desequilíbrio de poder, né? E, de uma certa maneira, portanto, era uma percepção de que o sistema de Westfália ele estava em crise, ele tinha limites.
né? E quais eram esses limites? Exatamente a tendência de que não é a todo momento que as potências mais importantes ou os países mais poderosos concordam em respeitar a soberania dos países menos poderosos, né? Há momentos em que realmente tende a haver o desrespeito às soberanias e, portanto, tende a haver um rompimento da ordem mundial e do equilíbrio de poder. Então a ideia é, com as organizações internacionais, a gente poderia garantir, ou pelo menos a gente poderia minimizar, né, a tendência de rompimento desse equilíbrio de poder e, portanto, da ordem mundial. Bem, a Liga das Nações acabou não funcionando, como nós já sabemos, devido a diversos limites, entre eles o fato de que os Estados Unidos não participaram, a Alemanha foi excluída da organização durante muito tempo e a própria União Soviética também, né? O que acabou fazendo com que a Liga das Nações fosse uma organização muito fraca, muito frágil e que não deu conta de evitar a Segunda Guerra Mundial, apesar de ter feito alguns avanços importantes, mas ela não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a formação da ONU, essa sim, uma organização que dura até os dias atuais, né? E contribuiu bastante para evitar uma nova guerra mundial, apesar de ter os seus limites. Um fato muito importante a ser destacado aqui para a gente finalizar essa revisão sobre a ONU é que a ONU está diretamente ligada à narrativa, como chamaria o Harari, a narrativa dos direitos humanos. E por que isso? Porque a ONU foi criada a partir da percepção de que a soberania dos estados ela tem um limite, ela deve ter um limite muito claro. E qual é esse limite? Aquilo que o Locke chamava de direitos e liberdades individuais, ou seja, é um limite que é a defesa do liberalismo em algum nível, né? Por que isso? Qual a ligação entre essas coisas e qual a origem histórica disso? Exatamente porque durante a Segunda Guerra Mundial, ou na verdade, na formação da Segunda Guerra Mundial, os primeiros fatos que levaram à formação da Segunda Guerra Mundial estão o quê? O desenvolvimento do nazismo na Alemanha, né, e do fascismo na Itália. Regimes que não respeitaram as liberdades individuais e que acabaram com isso se tornando regimes autoritários e expansionistas. Então, é mais ou menos a percepção de que se um Estado, dentro do seu próprio território, não respeita os direitos individuais, os direitos e as liberdades individuais, ele pode passar a ser um Estado expansionista, imperialista e provocar um desequilíbrio da ordem internacional. Portanto, o respeito aos direitos humanos passaria a ser um limite da soberania dos Estados. Os Estados têm soberania, porém, essa soberania não chega ao ponto deles desrespeitarem os direitos humanos, certo? Que os direitos humanos esses que foram formados historicamente a partir da ideia do liberalismo de direitos e liberdades individuais, tá? Então, por isso que a ONU acaba tendo uma relação muito forte com a noção de direitos humanos. Beleza? Bom, pessoal, por enquanto é isso, né? E nós voltamos aí a qualquer momento com uma outra aula de revisão ou de conteúdos novos para vocês. Muito obrigado pela atenção por enquanto e até a próxima. Lembre-se aí de fazer inscrição no canal e curtir o vídeo para você poder receber notificações de vídeos novos. Beleza? Valeu, hein?